Família de jovem que morreu se revolta após justiça conceder liberdade provisória para homem que, com sinais de embriaguez, provocou o acidente. Ele vai estar em casa com a família dele. E meu André não vai mais estar comigo, nem com minha família, mas não é justo que ele pague em casa, no conforto de sua casa, enquanto meu filho está debaixo de 7 palmos. Cabo da Polícia Militar é assassinado em Bahia com 4 disparos de arma de fogo. Urnas começam a ser preparadas em Campina Grande para o segundo turno das eleições. Aqui no Núcleo de Voto Informatizado de Campina Grande estão sendo preparadas até a próxima sexta-feira as urnas de 24 zonas eleitorais. E mais, conheça atividades terapêuticas que podem te ajudar a combater o estresse e a ansiedade. Comece a olhar para dentro de você e refletir sobre isso. O que é que eu gosto de fazer? Hoje é terça-feira, 18 de outubro de 2022. O Borborema Notícias está no ar. Para você, muito boa noite. A Justiça decidiu que o idoso com sinais de embriaguez que matou uma pessoa e deixou outras 3 feridas domingo à noite no conjunto Aloysio Campos, aqui em Campina Grande, vai responder em liberdade. A audiência de custódia aconteceu hoje pela manhã e Diego Almeida é quem chega com os detalhes. Oi, Paulo. José Manuel da Silva, de 76 anos, ele que, de acordo com a polícia, é o responsável por causar o acidente que resultou na morte de um jovem de 21 anos no conjunto Aloysio Campos no último domingo, vai cumprir pena em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Essa decisão foi da Justiça e divulgada na manhã dessa terça-feira aqui pela Polícia Civil. Nós conversamos com a mãe do jovem que morreu e também com a tia dele, que estão revoltadas com essa decisão. É revoltante porque meu filho era um homem bom, trabalhador, não era nenhum vagabundo e nunca bebeu, nunca dirigiu embriagado nem nada. Aí vem esse responsável tirar a vida do meu filho, prender meu filho eternamente enquanto ele sai e vai para a casa da família, curtir a vida com a família. E meu filho nunca mais vai poder me visitar, nunca mais vai poder me dar um abraço. Isso é justo? É justo porque é um idoso. Que idoso? O idoso não é para matar, não. O idoso também não pode matar, não. E o que mais me doeu, além dele ter feito isso com meu sobrinho, foi saber ontem que quase que ele fazia vítima a outro parente nosso. Antes dele atingir André, meu sobrinho, ele quase atropelou o cunhado de um primo nosso, a cunhada de um primo nosso com a filhinha dele no mesmo local. Horas antes, ela me confidenciou isso, perguntou a característica do carro, eu passei para ela, ela disse que tinha sido ele mesmo, que quase tinha atropelado ela e a filha, ou seja, antes do meu sobrinho quase que teria outra vítima fatal na família. Então ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu, ele tem que ser responsabilizado. Não é porque ele é idoso, porque ele tem problema de saúde, o que seja, ele tem que ser responsabilizado pelo crime que ele cometeu. Não é justo ele ficar em casa. Diego Almeida para o Borborema Notícias. Uma câmera de segurança registrou o momento que criminosos praticaram um assalto no Portal Campina. Renato Diniz é quem tem os detalhes. Essas imagens mostram a ação de 2 assaltantes contra 2 motoqueiros no Portal Campina. Um dos motoqueiros consegue fugir, mas o outro acabou sendo assaltado e teve a moto roubada. Não demorou muito e um policial militar de folga prendeu um suspeito. Bom, esses 2 assaltantes, pegaram corrida com 2 motoqueiros em direção ao portal, sendo que eles chegaram na localidade, anunciaram o assalto. Um dos motoqueiros conseguiu se desvencilhar e empreendeu fuga e o outro ficou rendido pela dupla de assaltantes, que subtraíram na sua moto com seus pertences. Por sorte, o local lá morava um policial militar, viu as imagens pelas câmeras de segurança da sua residência, foi socorrer o mototaxista, colocou ele no próprio carro particular e diligenciaram no perímetro. E encontrou a dupla já no bairro Malvinas, ainda em posse da moto da vítima e dos objetos. O sujeito foi preso em flagrante e foi conduzido aqui à delegacia, lavrado crime de roubo. Já tinha passagem pela polícia, foi preso no ano de 2012 por roubo, em 2017 por furto, confessou o crime, alegou que tudo foi planejado por um comparsa. O suspeito preso foi identificado como Cláudio Alberto, de 35 anos de idade,
e, como disse o delegado, já foi preso outras vezes. Estava cumprindo pena no regime aberto, né? Depois que a pessoa cumprir um sexto da pena, vai progredindo, e agora não só foi preso em flagrante, como ele vai retornar a cumprir a pena dos crimes anteriores no regime fechado. Um policial militar foi morto a tiros na cidade de Bahia, na região metropolitana de João Pessoa. Cabo Reginaldo Lins foi abordado por 2 criminosos e levou 4 tiros. Foi exatamente aqui que o cabo da Polícia Militar, Reginaldo Lins, conhecido como Cabo Lins, estava quando ele recebeu os disparos de arma de fogo. As pessoas informaram que aqui neste local foi aonde ficaram as marcas de sangue e que, devido a uma pouca chuva que caiu, tiraram as marcas. E o cabo teria o costume de chegar aqui neste local por volta das 4 horas da manhã, porque ele faz a segurança desse estabelecimento que fica aqui ao nosso lado. Ele estava sentado em cima da moto quando teria sido surpreendido aí por alguns homens armados que já chegaram atirando contra ele. A informação que a nossa equipe recebeu é de que as 2 armas de fogo que ele estava portando na hora também foram levadas pelos meliantes que vieram matar o Cabo Lins, que já era reformado e trabalhava no 1º Batalhão. Uma pessoa que percebeu que o Cabo Lins estava ferido aqui no local, quando passou e percebeu, socorreu a vítima para a UPA, que fica aqui na cidade de Bahia, mas infelizmente ele já chegou lá bastante ferido e não resistiu aos ferimentos. Ele foi atingido por 2 disparos na região do abdômen, um disparo no braço e um disparo na mão, que acabou dilacerando o membro. Esses tiros do abdômen chegou a transfixar ou você acredita que está na área? Não, todos os tiros, aparentemente, exceto o da mão que dilacerou, mas os outros 3 disparos, a gente só tem vestígios de entrada e não de saída. Um homem de 46 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica na zona rural do município de São João do Rio do Peixe, no sertão paraibano. A vítima, identificada como José Nilton Simplício de Souza, estava manuseando uma bomba d'água quando acabou sofrendo a descarga elétrica. Ele não resistiu e morreu na hora. Todo cuidado é pouco na hora de manusear esse tipo de equipamento, que é muito comum no dia a dia das pessoas que moram na zona rural. A seguir, atraso na coleta de lixo incomoda muitos moradores de Campina Grande. E mais, o início da preparação das urnas para o 2º turno das eleições. Desde ontem, algumas comunidades de Campina Grande estão sofrendo com o acúmulo de lixo nas ruas. É que o serviço de coleta foi temporariamente suspenso. No bairro do Jeremias, por exemplo, os moradores da rua Fernando Pereira dizem que o carro do lixo não passa há mais de 24 horas. E isso está incomodando a comunidade. Passa segunda, quarta e sexta. Sim, aí tá certo. A coleta é essa aí. E aí, como é que fica para vocês, moradores? Para o senhor, por exemplo, andar na rua, vendo essa situação, como é que o senhor se sente? Rapaz, eu me sinto agoniado, né? Porque é o seguinte também, né? Você sabe que nessas ruas, nessas caixas de esgoto, todas elas moram gabiru dentro, né? E de vez em quando os gabirus saem dentro, vai por isso, o lixo corre dentro da casa da pessoa. E o que está errado aqui é isso aí. Já chega fedentina dentro da sua casa? Chega, sim. Eu mesmo tinha um rato lá dentro de casa. Por isso que eu estou falando, por causa disso aí. E qual é o apelo que o senhor faz à prefeitura nesse momento? Peço à prefeitura que, pelo amor de Deus, mande mesmo o carro deles fazer essa coisa do aguatário, que tirar esse lixo daqui, senão o povo aí vão se agoniar todinho aqui dentro desse bairro de Monte Santo aqui, em Jeremias. O assunto agora é eleições 2022. A Justiça Eleitoral deu início ontem à preparação das urnas para o 2º turno das eleições. Nessa segunda-feira, as urnas começaram a receber a atualização de informações dos candidatos à presidência da República e ao governo da Paraíba. No 2º turno, as urnas recebem uma mídia e essa mídia ela informa a urna para ela virar para o 2º turno, informa os cargos que estão concorrendo e quais são os candidatos que foram para o 2º turno. Então, o que nós chamamos assim, popularmente de carga a quente. Ela não recebe dados novos, ela recebe somente as informações de quem vai para o 2º turno e que cargo vai concorrer. Depois da atualização dos dados, as urnas passam por uma segunda etapa de preparação. É feita essa preparação, é feito o autoteste, ou seja, a urna ela novamente é testada, tem todos os seus componentes testados, teclado, tela, tudo é testado. E em caso de acontecer
acontecer algum problema e não passar no teste, a gente substitui essa urna por uma nova. A preparação das urnas é feita por voluntários, como Felipe. Essa é a terceira eleição que ele trabalha. Fica feliz em poder acompanhar de perto e fazer parte dos bastidores desse grande processo democrático. É muito gratificante, primeiramente porque nós conseguimos ver a transparência do processo, principalmente nesse ano. A gente está precisando de muita transparência, então é um corpo trabalhando, desde o Tribunal Superior até a última instância, que é aqui embaixo, trabalhando para que a lisura desse processo seja feita com uma forma clara, transparente e segura. Eu acho que como servidor público ou como próprio cidadão, é importante estar inserido nisso para a nossa cidadania. Aqui no Núcleo de Voto Informatizado de Campina Grande estão sendo preparadas até a próxima sexta-feira as urnas de 24 zonas eleitorais, que funcionam aqui em Campina Grande e municípios da região. Em Campina Grande são cerca de 1.100 urnas, contando com as de contingenciamento, usada em eventuais trocas. Com apenas 2 candidatos a serem votados, a expectativa é que o segundo turno siga sem grandes transtornos. Eram 5 telas, eram 5 cargos que a pessoa tinha que proferir o voto e agora são somente 2. Então a expectativa é que realmente a gente tenha um andar da fila com mais velocidade e a gente conseguiu concluir a totalização no dia da eleição do segundo turno mais cedo. A desoneração de impostos e a baixa movimentação no comércio começaram a refletir um efeito negativo na economia. Resultado disso foi a queda de 14 bilhões na arrecadação do ICMS pelos estados. De Brasília, nossa correspondente Fernanda Martinelli tem as informações. Os impactos em relação tanto à desoneração dos impostos quanto à queda no comércio já começaram sim a refletir na arrecadação dos estados com o ICMS. Primeiro, por causa da aprovação do projeto que determina a limitação na cobrança do imposto entre 17% e 18%, que aconteceu no Congresso. Segundo, por causa da baixa procura para a compra de produtos que estão com os preços cada vez mais altos, e isso faz com que a prestação de serviços pelos estados acabe sendo prejudicada, segundo os governadores, serviços básicos como saúde, educação e segurança pública. De acordo com o Conselho Nacional de Política Fazendária, alguns produtos e serviços tiveram uma queda maior em relação à arrecadação do ICMS. Entre os produtos estão os combustíveis, que tiveram uma redução de 11%, e também o comércio com a venda de produtos no setor atacadistas, que acabou tendo uma redução de 1%, e o setor varejista com uma queda de 4%. Já em relação aos serviços, energia elétrica teve uma redução de 38% e telecomunicações 28%. De acordo também com o levantamento do Confaz, a queda total na arrecadação do ICMS foi de 8% até agora, o que corresponde a mais de 14 bilhões de reais. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um recuo na arrecadação de 1,2%. E essa é uma realidade que já começa a preocupar governadores que logo após o segundo turno já se planejam para buscar ajuda aqui no Congresso Nacional e também no Palácio do Planalto para uma compensação em relação a essa queda na arrecadação do imposto. A seguir, conheça os benefícios de algumas atividades simples no combate ao estresse e também à ansiedade. Agora a gente fala de saúde no Borborema Notícias. Você sabia que atividades manuais, como por exemplo, fuxico, artesanato, trabalhos com EVA, podem ser aliados no tratamento contra o estresse e a ansiedade? Pois é, na reportagem a seguir você acompanha os benefícios dessas atividades manuais que são terapêuticas. Ver um grupo de amigos ou uma família aproveitando o tempo livre em um parque hoje em dia é coisa rara. Na sociedade da informação, as cobranças e pressões do dia a dia têm gerado estresse e depressão em crianças, adultos e idosos, como explica essa pedagoga. É a cobrança da sociedade em sermos produtivos, em darmos resultados rápidos, né? Mas a vida não é assim. A vida requer um tempo, você tem que investir. Mas a própria sociedade, e como nós estamos num mundo globalizado, né, chegando 4G, 5G, tudo muito rápido, as informações chegam muito rápido através da internet. Então, desde a criança até a pessoa idosa, ela está sendo cobrada
a fazer tudo muito rápido, a ter as respostas rápidas. Isso, neurologicamente, é ruim, porque as sinapses vão acontecendo também de forma negativa. Nesse contexto, as pessoas precisam olhar para o passado e aprender a desacelerar, procurar coisas que ajudem a fugir da rotina de forma prazerosa. É aí que muita gente tem optado pelos trabalhos manuais. Fuxico, personalização de caixas e garrafas, trabalho com EVA. As opções são variadas e ajudam muita gente. Começa a olhar para você mesmo, começa a olhar para dentro de você e refletir sobre isso. O que é que eu gosto de fazer? Qual é aquela coisa que eu me sinto prazer para que eu possa sair um pouco desse corre-corre do dia, né? Que está me deixando estressada e ansiosa, porque a questão é essa, é procurar algo que eu vá sair desse momento, dessa vida estressada, né? Procurar algo que me traga prazer. Então, essas atividades manuais, elas causam essa sensação de prazer. E nessa fuga da rotina, do estresse, das cobranças, de repente até buscar um espaço como esse, o Parque da Criança, para fazer a sua atividade manual preferida, pode ser, olha, um benefício daqueles. As quatro paredes da nossa casa é bom até certo tempo, que é bom quando a gente está em casa. Mas quando aquilo nos sufoca, o bom é você procurar outro ambiente. Outro ambiente nos traz novas perspectivas, né? Eu vou encontrar outras pessoas. Por causa da pandemia, o que foi que a gente fez muito? Ficou todo mundo recluso, né? Então, assim, a casa, que era um local mais para descanso, depois de um dia de trabalho, era o nosso local de trabalho, era o nosso local de estudo, né? Então, aconteceram os conflitos familiares, né? Talvez separações, né? Brigas, como também pessoas ficaram muito mais próximas. Então, agora chegou a hora da gente voltar um tempo atrás e sair de casa. Talvez só olhando para o passado e procurando ver o que os nossos pais e avós faziam, que a nossa geração vai conseguir construir um futuro mais saudável, não apenas para o corpo, mas também para a mente. É final da edição de hoje do Borborema Notícias. Obrigado pela sua companhia. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã.